Hoje o vídeo do canal vai trazer um tema bem interessante, digamos assim, de curiosidade do dia a dia, do consultório, de roda de bar, de roda de família, que os homens sempre discutem. Meu pênis, discutem e tem dúvida, meu pênis é normal? Tamanho, grossura, curvatura, ou seja, no mundo masculino aí, discutir sobre o pênis é uma coisa que gera ansiedade, vergonha, comparações, enfim, vamos bater um papo sobre todos os aspectos que deixam um pênis normal ou não e esclarecer para você se você se enquadra na normalidade, se está fora dela, quando procurar o médico ou não. Meu nome é Pedro Padovani, eu sou médico urologista, trabalho com cirurgia urológica geral, cirurgia oncológica e robótica e andrologia. Então, como eu disse, pessoal, pênis é um órgão como qualquer outro órgão, né? Então, você tem um paciente aí que tem cabeça grande, cabeça pequena, nariz grande, nariz pequeno, olho claro, olho escuro, loiro, negro, branco, ruivo, braço longo, alto, baixo, gordo, enfim, tudo. E o pênis também vai ter as suas diversas formas, né? Existem algumas tabelas aí também, vou até deixar uma aqui para vocês verem, de formatos e tamanhos de pênis, né? Então, você tem pênis fino e comprido, com a glande parecer um cogumelo, você tem pênis curto e grosso, você tem pênis grande e comprido, enfim, todos os aspectos, tamanhos e formatos possíveis, tá? Você tem pênis que tem excesso de pele, o excesso de prepúcio, tem pênis que tem o excesso de prepúcio com afinose, não consegue pôr a glândula para fora, tem pênis que você tem uma curvatura, normalmente os pênis em ereção têm um formato de banana, né? Ele olha para cima, tem pênis aí de alguns pacientes jovens de uma patologia que chama pênis curvo congênito, que é aquele pênis que em ereção ele olha para baixo. Costumo brincar que parece o nariz do Gonzo dos Muppets. É aquele nariz que olha para baixo assim, é muito parecido. Pênis aí nos homens mais velhos que começam a desenvolver doença de Peyronie. A gente vai ter um vídeo aqui só sobre pênis curvo congênito e doença de Peyronie. Doença de Peyronie é aquele pênis que começa a ter curvaturas em determinados graus e curvaturas possíveis, né? E aí a gente tem pênis com placas, com lesões hipocrômicas, hipercrômicas, verrugas, enfim. Pênis pode ter de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é formato, tá bom? Vamos conversar aqui basicamente sobre tamanho, como medir o tamanho do pênis e tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Primeiro para falar sobre o tamanho, né? Muitos homens chegam no consultório aí falando, doutor, eu acho que meu pênis é pequeno, não sei se tá tudo bem, acho que tem alguma alteração, qual que é o tamanho normal? Essa dúvida, esse questionamento surge basicamente por uma comparação excessiva, né? O homem aí desde pequenininho sempre está em contato com outros homens, em vestiário de clube, com o pai, com a mãe. E hoje em dia, sim, pornografia para tudo quanto é lado, né? Você abre o seu celular hoje em dia, você tá recebendo vídeo aí no grupo de homens aí, muitos se identificam com isso, de pornografia, né? Então o cara olha aquele ator pornô que realmente tem pênis grande, usam próteses, tomam remédios para ereção, e o cara fica ali achando que o pênis dele é pequeno, ou, na verdade ele tá se comparando com extremos da realidade, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre qual o tamanho médio do pênis, para você ver se você se enquadra aí nesse espectro de tamanho de pênis médio, combinado? Existe um trabalho aí muito grande, uma meta-análise que pegou diversos trabalhos com diversas medidas e comparou os tamanhos de pênis, tá? E o pênis aí, ele pode ser medido ou flácido, a gente estica o pênis, ou em ereção, tá? E a medida é sempre feita do pubis, que é aquele ossinho que a gente palpa em cima da região do pênis, uma fita métrica de preferência, do pubis até a glande, tá? Eu prefiro que o paciente meça o pênis em ereção, tá? Que é onde ele vai se comparar e é o tamanho que ele vai chegar na ereção. O trabalho mostrou que o pênis pode ser em ereção de 10 a 16 centímetros, tá? E aqui no Brasil, o tamanho médio é de 13,2 centímetros. Então, se você se enquadra aí nesse espectro, nesse tamanho médio, tá tudo bem, tá? Você vê aí paciente com pênis muito grande, até agora não tem tanto, né? Mas até recentemente tinha aquela figurinha do negão do WhatsApp, você abria, tinha aquele cara com aquele pênis enorme lá, aquilo lá era uma montagem, né? Foi um efeito digital que foi feito. A título de curiosidade, existe um homem aí no México, um senhor que o pênis dele flácido mede 48 centímetros. Isso é uma coisa assim totalmente fora do normal, né? Eu fiquei nos Estados Unidos no John Hopkins, tinha um paciente lá que tinha sido submetido a uma redução peniana. Um cara de 22 anos tinha um pênis tão grosso que ele não conseguia ter relação, não conseguia penetrar, todas as parceiras reclamavam, então ele teve que fazer uma cirurgia de redução peniana, tá? Então, para resumir, muitos pacientes chegam achando que tem um pênis
pequeno, mas na imensa maioria o pênis está na média, tá? Na média, entre esses 10 e 16 centímetros. O que a gente considera patológico? Que é um micropênis. É um paciente já adulto, pós a puberdade, já com seu desenvolvimento teoricamente completo, que vai ter um pênis menor do que 7,5 centímetros em ereção. Realmente, é um paciente que você olha para ele e ele mostra uma foto ou em ereção e parece um pênis de uma criança, tá? Esse pênis realmente é um micropênis. A gente vai precisar investigar causas hormonais, conversar como foi a puberdade dessa pessoa, se tem alguma alteração. Muitos desses micropênis são causas congênitas, tá? O paciente, quando você investiga a fundo, tem alguma outra alteração que causou esse não desenvolvimento desse pênis. E aí a gente vai tentar conversar sobre possíveis técnicas que podem ajudar no engrossar o pênis, às vezes alongar um pouquinho, que são coisas que não são tão simples, não são a rotina do dia a dia, mas basicamente reservado para esses casos de micropênis. Essa medida é do tamanho do pênis em ereção, tá? No comprimento do pênis. E na circunferência? Como que a gente mede a circunferência e qual é o tamanho médio de circunferência do pênis? Da mesma forma, com um pênis em ereção, a gente pega uma fita métrica e mede a circunferência na parte média do pênis. Então, o pênis ali na região no terço médio, entre 10 e 13 centímetros, tá? Então, isso é um que pode variar o pênis, tá? Com a média em 11,5 centímetros, tá bom? Então você, aí em casa, um dia tiver a curiosidade de saber se você está na média ou não, faça essa medida do pênis em ereção, da circunferência do pênis, e aí você vai ver que a grande maioria de vocês estão na média, tá? Alguns acima da média, uns poucos abaixo da média, mas sempre dentro desse padrão, tá? Se você é um paciente que realmente tem um micropênis, aí sim a gente precisa avaliar, ver o que está acontecendo para isso tentar te tranquilizar. E por que a gente precisa trazer isso à tona, né? Porque existe um trabalho que comparou casais heterossexuais e perguntou pro homem: você está satisfeito com o tamanho do seu pênis ou com a sua vida sexual? E surpreendentemente, mais da metade, aí, 55% falaram que não estão satisfeitos, né? E aí, quando questionado as parceiras desses homens, 85% falaram que tá tudo bem, né? Que ela não acha ruim, não acha pequeno, tá satisfeita com a vida sexual. Então, comparar o pênis sempre foi uma coisa aí, todos os homens, que homem que não se comparou, não brincou com o outro, não zoou o outro aí, pênis pequeno, enfim. Mas isso é uma coisa muito mais cultural, muito mais um tabu e um mito de que é tudo errado, quando na verdade a imensa maioria dos homens estão dentro da média. Os parceiras e parceiros aí acham que tá tudo bem, que tá tudo normal, é uma coisa que não deve se preocupar, tá? Muito mais a título de comparação e de uma autoestima baixa do que realmente uma doença ou uma patologia que merece ser investigada ou tratada. E aí também é a título de curiosidade, né, diante do formato do pênis e da ereção, existe aí mais em voga um assunto que surgiu, que são a classificação do tipo da ereção do homem, né, do formato com a ereção, o pênis grower e o pênis shower. Pênis grower é aquele pênis que quando você examina em estado flácido, tem um tamanho razoável ali, mas na hora da ereção ele estica bastante, né. No trabalho, eles falaram que o pênis grower é aquele pênis que cresce mais do que 50% do tamanho dele, né? Mais, na verdade, do que 56% do tamanho dele flácido. E o pênis shower é aquele pênis que tem aquela ereção e cresce menos do que 31%. Via de regra, o pênis grower, a gente costuma ver com os pacientes aqui no dia a dia, eles mostram foto ou não, é um pênis que é um pouquinho mais fino e mais comprido. O pênis shower é aquele paciente que já tem um pênis flácido, digamos assim, um pênis imponente, um pênis mais grosso, mais robusto, e aí a hora que vai ter ereção ele não cresce tanto, ele só dá uma esticada, menos do que 31% do volume do pênis flácido, né? Só que esse trabalho aí tem alguns viés, algumas intercorrências e 25% dos pacientes estão numa zona cinzenta, né? Você não é nem grower, nem shower, cresce, não cresce, é mais que 31, mas é menos que 56, então assim, é título de curiosidade, tá? No final das contas, cada um tem um pênis, cada um tem o seu formato, cada um tem a sua ereção. O fato é que você precisa estar satisfeito, conformado com isso, da mesma forma que você nasceu com o olho azul ou com o olho claro, com o cabelo de determinada cor, seu pênis é dessa forma, tá? A gente trata a disfunção erétil, trata a ejaculação precoce, mas o formato do seu pênis é o que é.
tá? Então, às vezes, se comparar demais com outros homens, com filmes, enfim, isso é uma coisa que só vai te gerar ansiedade, tá bom? Isso era um pouquinho da curiosidade que eu queria trazer para vocês, tá? Acho que esse vídeo a título de curiosidade e de informação, é bastante relevante, então curte o vídeo aí para ele ser disseminado pelo YouTube para mais pessoas, para a gente conversar um pouquinho mais de uma forma descontraída, aberta e muito sincera sobre formatos, tamanhos de pênis e o que é certo e o que não é, tá bom? Muito obrigado, pessoal.